E aí, galera dos 8º anos do CAIC São João, semana 6, hein? Tá passando rapidinho. Quem sabe, passando rapidinho, a gente volta às nossas aulas presenciais e fica mais tranquilo, né? Eu sei que online dá mais trabalho, é mais dificultoso, nem sempre a gente tem acesso à internet, nem sempre a internet está boa, não é verdade? Às vezes está funcionando, às vezes não está, você quer fazer exercício, fica tranquilo, não consegue porque a internet não está boa, às vezes não tem um professor ali para te ajudar, te orientar, e às vezes o professor, porque está no horário que não é o horário dele de trabalho, então tem que ter muita paciência, muito cuidado, esperar a hora certa que o professor trabalha, né? Que os professores trabalham de manhã, então você tem que saber qual que é o dia de folga do professor, se o professor, os horários que ele está disponível que ele estaria disponível se estivesse na escola, o mesmo horário da escola segue o horário aqui das atividades online. Então tem calma, tranquilidade, responde tudo num caderno primeiro, depois você passa lá para a plataforma, beleza? Porque se tiver alguma questão que você precisará entrar em contato com o professor e ele naquele momento, né, é no final da tarde, é à noite, de madrugada, você não vai incomodar o coitado, né? Até porque ele não é pago para trabalhar à tarde nem de madrugada, e sim no horário da manhã. Tomar cuidado com isso. Mas o vídeo aqui é para ajudar vocês a como resolver, a encontrar um caminho mais fácil para resolver as questões desta semana. Essa semana o tema é a cultura mineira, a mineirice, a mineiridade, né? Minas, um estado tão rico, tão grande, né? Equivalente ao tamanho da França, da Espanha, um estado com muita diversidade, ou seja, com muitas formas diferentes de ser. Você andar pelo sul de Minas, se você for para o Triângulo Mineiro e para o norte de Minas, você vai observar que a região ali de Belo Horizonte, a região de Juiz de Fora, são regiões com características completamente diferentes uma das outras. Então, isso é a grande riqueza do estado das Minas Gerais, que tem esse nome, né? Minas Gerais, em função da descoberta de ouro, prata e pedras preciosas aqui na região. Tanto que a região ficou conhecida como a região que tem minas de todos os tipos, minas de modo geral. Daí, Minas em geral, virou, na linguagem popular, Minas Gerais. Então vamos às questões de história desta semana. A primeira questão é um texto que fala sobre a diversidade cultural em Minas Gerais. É o que eu acabei de falar. Minas é um estado muito variado. Diversidade quer dizer que tem uma variedade muito grande, tem uma diferença grande entre a fala, entre a comida, entre o jeito de ser, entre as maneiras de agir, de praticar suas crenças religiosas. Isso que é diversidade. E ele fala basicamente dessa diversidade que se formou aqui nas Minas Gerais na época do ciclo do ouro, portanto, durante o século XVIII. Minas Gerais, de verdade, se formou durante o século XVIII, quando vieram para cá gente de todos os cantos do Brasil, de Portugal, de outras partes da Europa, com um grande sonho de achar ouro, de achar diamantes e saírem daqui ricos e milionários. Alguns poucos conseguiram, a maioria não. Aí tem um texto, né, que é um texto até um pouquinho longo, e logo abaixo vem a primeira pergunta que diz o seguinte: a descoberta de ouro em Minas Gerais atraiu muita gente para essa região. Acabamos de falar, nenhuma novidade. Quem especialmente vinha em busca de enriquecimento na região das Minas? Eu disse para vocês que vinham gente de todos os cantos do Brasil, certo? Primeiro vieram, quem achou ouro foram os bandeirantes paulistas. Eles, então, os primeiros a virem para a região explorar essa riqueza foram os paulistas. Depois a notícia se espalhou por todo o Brasil, chegou até Portugal, a ponto do rei de Portugal mudar a capital da Bahia, de Salvador, na Bahia, lá no Nordeste, para o Rio de Janeiro, que era o porto mais próximo aqui da região das Minas Gerais, para escoar esse ouro o mais rápido possível para Portugal. Tamanha a ganância, né? A voracidade por riqueza da corte, da realeza portuguesa. Mas se você olhar o texto, ele vai destacar um grupo de pessoas que vinham para Minas Gerais. O texto dá um destaque para esse grupo. Então eu não posso falar que é a resposta.
Você tem que dar uma lidinha lá no texto que você vai achar. Depois tem uma imagem, uma fotografia com 4 imagens, né? Uma de um dos profetas do Aleijadinho, a outra de uma igreja barroca, a outra de uma Maria Fumaça, muito usada em Minas, e depois uma da igreja lá construída pelo Oscar Niemeyer na região da Pampulha, em Belo Horizonte. E aí vem a pergunta: com base no texto, é possível dizer que a importância do turismo cultural em Minas Gerais está relacionado? Tem a imagem desses 4 elementos que eu falei, mais um texto. E aí ele pergunta: o turismo cultural em Minas Gerais está relacionado a quê? De acordo com o texto. As pessoas vêm para Minas Gerais fazer turismo para quê? Vêm conhecer esses lugares para quê? Qual dessas alternativas se encaixa, né? Eu vou lá para Congonhas do Campo, vou conhecer a região lá da região mineradora. Esse turismo, ele move o quê? Ele traz o quê para Minas Gerais? As pessoas vão atrás de quê para conhecer essas cidades? Por que me interessa visitar esses lugares, conhecer as obras do Aleijadinho, conhecer as igrejas projetadas e pintadas por Aleijadinho? Pensem, leiam as alternativas com muita atenção através desse raciocínio. A questão 3, ele fala o seguinte: visitar as cidades históricas faz parte do turismo cultural e nos possibilita conhecer um pouco mais o passado de nossa história mineira. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Aí você tem que ler as alternativas e ver, né, exatamente o seguinte: a cultura de Minas está muito ligada a essa época da mineração, a essa parte cultural das cidades que foram sendo criadas na época em que o pessoal vinha para cá em busca de ouro e pedras preciosas. Então, das alternativas que estão ali, qual é aquela que se encaixa melhor nesta forma de raciocínio, certo? Qual que tem mais a ver com essa questão de ser tão valorizado esse turismo cultural relacionado ao período da mineração, em relação às cidades mineiras. E a quarta questão tem uma música chamada Pátria Minas, onde ele fala da comida, fala das cidades, fala do jeito de ser do mineiro, da maneira de falar dos mineiros. E aí vem a perguntinha: com base na letra da música, todas as alternativas são elementos preservados na cultura mineira, exceto, ou seja, das alternativas ali, o que não tem nada a ver com a cultura de Minas Gerais que é citado na música. O que não tem nada a ver. Não é uma coisa nossa, não faz parte da nossa cultura, nunca fez parte da nossa cultura. Quando ele pede exceto, ele quer a alternativa errada. Fique atento então, tá facinho essa também. Aliás, todas as questões estão muito fáceis essa semana. Bem, um abraço para vocês e até semana que vem.